Vamos, Brasil! WhatsApp liberado 964450532, porque agora eu estou com a doutora Denise Santana, diretora clínica, especialista em harmonização facial, e a doutora Rosângela, que é psicóloga. Nós vamos falar sobre reestruturação facial e dismorfismo, tá? Vamos entender exatamente tudo o que é isso. Vou falar sobre elas para vocês entenderem um pouquinho, conhecerem um pouquinho das nossas convidadas, né? Ambas trabalham juntas na clínica Belli Harmony para tratar tanto da estética quanto de pessoas que sofrem com o dismorfismo e vivem fora da realidade com procedimentos estéticos. Não é somente estética por fora, gente, para ajudar também a tratar o interior, tá? E principalmente ter esse apoio psicológico, porque a maldade alheia dói tanto e machuca tantas pessoas, né? Eu acho que antes da gente falar, né, das pessoas, criticar, tem que imaginar que tem um ser humano por ali, né? Que de repente o intuito da pessoa foi melhorar, foi fazer uma coisa para levantar, para ficar com a autoestima lá em cima. E neste momento, ainda bem que tem médicas como elas, né? Que estão aqui prontas para ajudar. Não para criticar, mas para ajudar. Sejam bem-vindas. Obrigada, Nani. Bom ter vocês aqui. Eu queria que vocês falassem o que é dismorfia e quais as causas que levam a isso, e simplificando numa linguagem mais simples, né, popular, para a gente entender. Vamos lá. Bom, a dismorfia, geralmente, ela vem de uma questão, pode ser genética, né, quanto uma questão também de ambiente. Né? Trata-se da pessoa que ela acaba, né, tendo uma distorção do que é real sobre a sua própria imagem. Então, ela enxerga algo que não é real. Né? E dentro dessa irrealidade, ela busca, né, essa questão de trazer o ideal que é para ela, que não é real, né? E ela vai buscando cada vez mais formas de ela não ficar se mais enxerga, bonita. no português, claro, ela não tem noção exata, de repente, ela está se olhando, mas está se vendo de um outro jeito. É uma distorção, ela tem uma visão distorcida. É uma distorção do que ela está sendo. Por exemplo, ela olha, eu estou achando que eu estou com pouca boca, eu estou achando que o meu olho está baixo, está fechado. Então, assim, ela não vê a realidade, como que tá. Isso. Eu posso enxergar que ela está linda, está perfeita, maravilhosa, mas ela olha e acha que está faltando sempre alguma coisa. Mais ou menos isso. Isso, né? é exatamente isso. Tá? Ela está sempre achando que ela está sempre aquém, ela está sempre vendo de um lado negativo. Ela nunca vai estar perfeita. Feliz. E vira uma obsessão. Isso se torna não saudável para aquela pessoa que busca aquele modelo de estética. Se torna uma obsessão e muitas vezes temos casos aí recentes, né, de uma modelo linda, maravilhosa, 40 anos, que faleceu por conta de procedimento no glúteo, né, que acabou buscando até clínicas clandestinas, sabendo que não poderia colocar mais volume no glúteo. E nessas clínicas foi colocado aí o silicone industrial, que nem é regularizado pela... silicone? Eu fiquei na dúvida quando falaram que ela era tinha colocado. silicone. Era falaram silicone. que era PMMA e depois falou, não foi só PMMA. Vamos deixar bem claro sobre o PMMA, ele é um produto registrado na Anvisa, ele é um produto seguro. E o que aconteceu nesse caso, especificamente, foi um produto que não é registrado na Anvisa. Foi colocado mais de 3 litros, tá? 3 então, litros. Isso é dismorfismo, né? Quando a pessoa busca algo que nem é indicado por nenhum médico, busca em clínicas clandestinas, muitas vezes atingir um padrão de beleza que não é saudável, né? Então, isso já começa a se tornar de saúde mental. Por isso que eu achei legal a gente estar aqui falando juntas, sobre né? dismorfismo, porque a gente trabalha com a estética, com a autoestima das pessoas e a gente quer, acima de tudo, pessoas felizes. Saudáveis, né? Saudáveis, felizes. E essa parte da saúde mental, a doutora Rô faz muito bem lá na clínica Belli Harmony. Doutor, como que fica esse lado, o emocional dessa pessoa? Geralmente, quando está nessas? Geralmente o emocional está sempre muito abalado. Um cafezinho, né? doutora, fica à vontade. Acaba acontecendo o fato dela ter uma tristeza, ela busca isso, ela busca uma felicidade através dessa obsessão pela beleza. Né? É algo que para ela é muito mais importante, então ela tem um hiperfoco nisso. Né? Então, geralmente ela tem uma tristeza, ela tem, a gente vai falar de questão química do cérebro, ela tem uma baixa de serotonina, tá? E isso também faz parte do transtorno depressivo, né? Então, geralmente, ela é ansiosa, ela é depressiva, ela é triste, ela busca, através da beleza, alcançar algo que a deixe mais feliz.
Então, é bem complicado. É engraçado, e mesmo assim ela não tem a noção dos perigos, dos riscos. Não, porque é uma distorção. Porque era uma pessoa muito instruída, né? A menina que aconteceu isso, um bebê, né? Um bebê Sim. super novinho, conhecia ela de rede social, tudo assim. Eu fiquei assim, a gente fica em Chocada, choque, né? fica chocada. Porque assim, tão linda, né? Tão linda. Tão Quando jovem, a gente tão fala linda. de distorção, né? Então, ela acreditava naquilo que ela estava vendo, tá? É uma distorção. Ela não vê, ela não consegue ver. E não tem limites, tá? Esse que é o grande perigo. E aí? Aí não é a hora dos médicos aí também entrarem num acordo, pelo amor de Deus, porque médicos profissionais competentes sabem dizer não. E se negam a fazer. Exatamente. E nossa junção é exatamente esta, né? Para que as pessoas possam entender, quando a doutora Denise diz, né, esse procedimento, ele não é indicado para você, e entender que não é o fato dela não querer fazer o procedimento, mas é que aquilo não cabe para aquela pessoa. E essa humanização, né? Quando ela encaminha para que eu possa fazer o atendimento psicológico, né, ela está sendo humana, né, encaminhando, dizendo, olha, você precisa de entender, né, a que ponto você está chegando, né, com essa vontade de ficar mais bonita. É autoestima? Né? É para melhorar? Falta de autoestima, né? É positivo? Ou é falta de autoestima que está te levando a um transtorno? Porque o dismorfismo, ele é um transtorno. Tá? Isso. Ele é uma doença mental, ele é um transtorno psiquiátrico. E ele precisa tanto de ajuda psicológica quanto de ajuda medicamentosa. Né? Então, Senão, é uma não coisa vai, séria. sozinha não vai conseguir resolver, né? Doutora, já apareceu casos para você assim? Sempre aparece. Então, pacientes, por exemplo, que querem preencher os lábios incessantemente, não tem mais espaço naquele tecido para colocar o ácido hialurônico e a pessoa insiste em querer, se você não fizer, eu vou em outro profissional. Eu falo, vá, porque eu não vou... primeiro, para fazer um trabalho, eu também tenho que gostar, ele tem que ficar natural, com certeza. Lindo, né? É a sua marca, né? Isso, né? Aquela delicadeza... Né? E muito está se comentando sobre o caso do Estênio Garcia, né? Pegaram ele num pós-operatório, que é um momento de pós-procedimento, ainda um pouco inchado, mas com certeza ele vai melhorar. Aí, né? Coitado. Ele rejuvenesceu e estava aí no momento que acabou de fazer o procedimento, né? Então a gente não pode julgar. O problema, sabe qual é o problema? Eu vou dar uma opinião de neutra. Ele tá com o microfone, tá vendo? Essa coisa de ir para a mídia, eu soube que o programa proporcionou essa coisa de levar para fazer todo o procedimento, né? Porque ele estava microfonado. Então, assim, eu não iria no pós-cirúrgico para me expor numa televisão para falar. Sim, na verdade surgiu uma grande repercussão, mas eu acho que isso que você falou no início do programa é muito importante, né? Respeitar o ser humano que está atrás, né? Que passou por um procedimento, tem 91 anos, quer melhorar e vai rejuvenescer com certeza. Né? Psicologicamente falando, né? É bonito de se ver. Né? Alguém com 91 anos de idade, cuidando, que quer voltar para o mercado de trabalho e ele trabalha com a imagem, né? Ele é um ator, né? Então, quando ele se propôs a fazer isso, ele se propôs justamente para ele ter essa vitalidade, né? E isso é bonito de se ver, né? E aí precisa ter um respeito, né? Uma humanização, né? Onde o processo, né? O que foi feito, como que foi levado isso para a mídia, né? Esperar esse processo para que tenha os resultados, né? Para que possa realmente, né, opinar. Precisa de um tempo, sobre né? isso. Fez esse monte de procedimento aí, precisa, sei lá, 2 meses, 3, para desinchar, para o rosto ficar... pós-operatório, né? Sim, ele vai ficar bem melhor, com certeza, né? Pode ter havido algum excesso, se o paciente quiser, é removido, sem problema algum, né? Foi uma colega que fez e, assim, não podemos ser antiéticos também, falando do trabalho da colega, não sabemos o que o paciente buscava, mas, enfim, é esse respeito para com o outro, entender aquele momento, né? Temos mulheres que, muitas vezes, passaram por uma traição, né, ou não estão se sentindo bem e procuram para melhorar a sua autoestima, né? E o que elas estão buscando hoje para fazer, assim, não só por causa da traição, da coisa, mas para autoestima mesmo? Quais os procedimentos mais buscados? Os procedimentos mais buscados são realmente o preenchimento, os fios de sustentação, o peeling de fenol, muito procurado. Tá se falando muito, né? Muito procurado, e depois a gente pode Tem um antes e depois, eu vou mostrar. Tem alguns antes e depois? Tem. Vamos mostrar. Imagem então na tela, Elaine. Isso, então. Aí essa paciente fez procedimentos bem simples, bem simples.
para você ver como é possível melhorar feito? com poucas coisas. Foi feito um home care, ou seja, ela começou a usar os cremes em casa também. Foi feito um botox, foi feito o preenchimento com ácido hialurônico, de maneira que ela simplesmente rejuvenesceu e não está artificial. E pro lado, pras rugas, o que foi feito? Foi feito botox. Só, tá vendo como a Maravilha, sobrancelha dela arqueou de forma Eu leve? estou te falando, tá lindo. Sim. Ficou Tá legal. leve, né? uma amiga pra sempre, viu? Né? Sim. Ai. Olha, essa paciente também, ela tem mais de 70 anos, essa paciente. O que mais incomodava ela, e essa paciente é um doce de pessoa, eu amo ela. Ela tava com cara de brava. o tempo Ela todo. tinha cara de brava, Cara de brava, não é? O tempo Nani. todo? Olha como ela tinha cara de brava e ela é um doce, então... Mas o olhar dela ainda tá de brava. Fala com ela pra parar de olhar pra baixo, olhar um pouco pra... né? Ai. É séria, né? Sim. Essa paciente é maravilhosa que também. linda. A gente fez uma reestruturação leve nela, né? Melhorando um pouquinho o queixo, empinando um pouquinho o nariz, fazendo um contorninho de boca, melhorando o top model look dela. Então, Top model look. O que a gente já veio aqui, Então, lembra? vamos falar. O Fala top do top model model look é a gente reestruturar a maçãzinha do rosto que a gente vai perdendo com o tempo. O quê? Como que faz isso? É feito ou com bioestimuladores que são também preenchedores ou até mesmo com ácido hialurônico. Ele é um trabalho de volumização, como foi feito no estênio, só que de uma maneira com menos volume, né? Tudo isso é o bom senso do profissional também, né? O bioestimulador é tudo hoje, não é? É, o que se fala do muito momento, procurado, Essa paciente super jovem, né, tinha já uma Gente. grande perda ali, todo mundo já sabe que é a olheira que incomodava ela, né? Igual a chinês E também, ela né? é muito feliz até hoje com os procedimentos que a gente fez e ela teve a autoestima renovada. E é para isso que a gente trabalha, para a autoestima ficar elevada. O que faz hoje pra olheira? No caso aqui, como ela tinha bastante olheira. No caso dela, foi a reestruturação. Então, só a reestruturação? a reestruturação facial, devolvendo os coxins adiposos que a pessoa perde. Por que a gente, quando envelhece, fica com esse vinco, né? Essa separação entre a olheira e a maçã do rosto? Porque a gente perde volume, né? E às vezes a pessoa já tem uma propensão já anatômica a isso. Tá? No caso dessa paciente, ela é jovem, 30 né? e poucos anos, já tinha aquela que a gente chama de face de respirador bucal. Às vezes a pessoa fica com aquele vinco já de maneira muito prematura. Então a gente pode cuidar. Olha. Mas é um verdadeiro milagre, né, amiga? Não, tá tudo muito bonito. E o que diferencia do dismorfismo, né? Uma pessoa que vai até a clínica e faz esse trabalho, ela sai feliz, ela sai contente, ela sai satisfeita, ela volta... E é recente aqui, ó. Sim. Ela tá com os coletivinhos aqui, ó, com o microfonezinho. Sim. Quando existe um dismorfismo, geralmente a pessoa vai a um limite maior, ela busca mais. É uma busca constante, né? Isso. O que foi feito nela, essa maravilhosa? A gente fez a parte das pálpebras, né? Na clínica a gente também tem cirurgião plástico, tá? Fizemos a parte do top model, fizemos bigode, melhoramos o canto da boca, trabalhamos com a pele também. Então, quer dizer... Quanto tempo para... Olha, não Pra chegar assim, não nesse foi resultado? muito tempo. Vamos colocar aí 1 mês e meio, 2 meses. Sério? Sim, 2 meses. Muito rápido, né? Não é? Sim, no caso Muito dela rápido é e isso mesmo. satisfatório, porque o Doutora resultado do céu. É que suas Resultado coisas, você fantástico. deixa bela a pessoa. A gente quer rejuvenescer, é isso. É dentro do que os procedimentos podem entregar, a gente vai no limite máximo do procedimento, entendendo também o que o paciente busca. Por isso que eu achei importante essa discussão sobre o que é dismorfismo, né? Para a gente entender o quanto saudável é você querer se sentir bem. Isso não há problema algum. Mas existe uma linha... A medida, né? Existe uma Dosagem, medida, né? Como eu estava conversando com a doutora Rô, tudo que é desequilíbrio é doença, né? Então, se a gente está num relacionamento que não é equilibrado, aquele relacionamento te traz... Tóxico. Um relacionamento tóxico, quantas mulheres passam por isso? Isso se torna doença, porque não é equilibrado, né, Rô? Isso acontece bastante.
né, a gente vê bastante no consultório, principalmente dentro da psicologia, né, o quanto que as mulheres, e às vezes elas buscam esses procedimentos não por ela, né, mas por estar envolvida num relacionamento tóxico e buscar, né, dentro dessa questão da autoestima, que foi tirada dela no relacionamento, fazendo os procedimentos que são, né, às vezes não necessários no caso delas. E vocês fazem esse acompanhamento na clínica também, essa parte emocional, psicológico? Com certeza. Vocês tratam antes? Né? Porque é mais fácil Na preparar verdade, a pessoa, todo ou não? mundo quer tudo para ontem, né? Não existe isso. Não conseguimos fazer esse milagre. Não consegue, né? Seria bom isso, né? Por Seria. exemplo, a pessoa já não está bem, já chega meio em desequilíbrio, já dá para o profissional perceber que a pessoa não... Mas eu converso, a gente conversa. Eu converso, olha, o que você está achando? É uma troca, né? Aí, quando eu percebo que realmente é algo que é psicológico, a gente vai andando junto. A gente encaminha para a doutora, que é a psicóloga, que pode tratar muito melhor isso. E eu, a parte física, né? O que é palpável, o que é visível, a gente vai melhorar as queixas visíveis. E as queixas invisíveis que ninguém vê, A de lá. né? A doutora de Rô. lá, Exatamente. a doutora Rô. E aí a gente sempre, né, diz que o interno, né, cuidando do externo, né, porque quando você faz o contrário, muitas vezes não dá certo, né, porque o buraco emocional, ele não vai ser preenchido desta forma. Não dá né? para Então, preencher com importante. preenchimento. Não o dá, buraco não emocional. dá, é verdade. Como está hoje essa busca, hein? Está num momento que está muito sem medida e sem controle mesmo, né? Exatamente. Já está numa crise de ansiedade. Veio dessa pandemia que todo mundo surtou. De verdade, Né? é verdade. Aí, de repente, muita gente também que não aceita envelhecer. Outro processo também. Essas coisas tem que ir trabalhando no longo As do mídias tempo, né? sociais, né? Por Cobra-se exemplo, muito. o Instagram, um exemplo, os filtros que se usam hoje. Então a pessoa, ela vai para Filtro é um problema, né, gente? problema. A questão dos filtros é assim, você está o tempo todo se vendo de uma forma, uma outra pessoa. E de repente você vai para o espelho da tua casa e você se olha, você vê aquela realidade. E aí você quer o do filtro, você não quer aquela... É porque autoestima, nós somos seres gregários, né? Queremos fazer parte sempre e ser aprovado para fazer parte. Então, quando você tem diante de você o tempo todo algo que não é real, mas que você está vivendo, quando você vai para a realidade, você tem um choque. Né? E aí é onde estão nascendo mais as doenças mentais. É bem comum as pessoas buscarem, olha, eu estou aqui, eu sou assim com filtro. O que você tem que fazer para eu ficar igualzinha assim no filtro? E aí? Então, aí é preciso fazer essa conversa, né? Perceber o que pode ser feito. O que é viável também, o que dá, viável. não dá, né, gente? Exatamente. Tem coisas ali que é impossível. E aí a doutora identificando isso, e quando ela percebe que isso está gritante emocional, quer dizer, está além, né, do trabalho dela, ela encaminha, né, doutora Rosângela, por gentileza, conversa. Primeiro é uma conversa, né? Depois, né, aí pensa num tratamento. Eu tive um caso recente, né, de uma paciente que fez uma consulta online e não era minha paciente, eu conheci ela naquele momento e ela tinha acho que 75 anos e a foto do perfil dela era dela mesma com um filtro melhorado para 18 ou 20 anos de idade. E aí ela dizia assim, olha, doutora, eu quero o seguinte, eu tenho um namorado virtual, e esse namorado vai me conhecer pessoalmente daqui a 5 dias. Eu preciso que você me atenda e eu quero que você me faça ficar 30 anos mais jovem para que esse homem me conheça. Conseguiu? Então, aí eu falei para ela... Não, eu expliquei para ela. Gente, eu tentei explicar para ela que no caso dela, ela precisaria de procedimentos mais invasivos para isso, né? Então ela precisaria de um fenol profundo, a parte do pescoço, de fazer um lifting cirúrgico, e aí ela odiou, né? Falou que eu estava por fora e que ela ia procurar quem fizesse 4 fios e que ela ia rejuvenescer o tanto que ela queria. Então, assim, esse é um caso de dismorfismo, né? Esse é caso de fio de aço. Né? A pessoa quer 5 dias, rejuvenescer 30 anos em 5 dias? E percebe o parâmetro de irrealidade. Não é real. Não podia ficar não podia ficar com hematoma, porque em 5 dias ela não ia recuperar para ver o noivo que estava conhecendo pela internet, né? Namorado. Eu falei noivo, mas era um namorado pela internet. Esse noivo, então, ela queria... Então, o comportamento já tem sinais, né? O namoro é virtual.
né? Já não é real. Já não é tão Namoro real. virtual. Né? E aí, o que que ela não, claro que não ficou lá, né? Não, porque ela fez essa consulta virtual, não, é online. E aí eu passei para ela tudo que ela precisava fazer e seria, não daria tempo para ela conhecer o futuro namorado, né? Porque ele achava que ela tinha 40 e na verdade ela tinha 75. Ah, uma bagatela, uma diferença pouca. Isso é muito sério Você para vê mim. também, aí eu entro nesse detalhe, né, gente? Como que o emocional das pessoas está perturbado, né? Tá distorcido tudo, né? Os valores, né? Você tenta primeiro já enganar. Você já está falando para a pessoa que você tem 35 anos mais jovem. Pois é, e que relacionamento verdadeiro você é começa esse, já com né? mentira. É muito sério isso, gente, realmente. É uma coisa que, assim, a mídia, a questão dos filtros, a questão de como as pessoas se veem nas telas, né? Isso tem causado muito prejuízo emocional, né? E tem feito que as pessoas não saibam lidar com a frustração, né? Porque o quanto que ela fica frustrada quando ela quer se sentir mais jovem, né? E o quanto alguém fala para ela que ela não pode. Não né? pode naquele momento, daquela forma. Daquela né? forma, porque existe um padrão, né, de rejuvenescimento que, né, o quanto que nós conseguimos ficar mais jovens com os procedimentos, né? Os homens estão fazendo muito esses tratamentos também? Olha, eu acho que os homens, eles buscam o procedimento, mas eles são mais realistas, né? Talvez porque eles sejam um pouco menos cobrados pela sociedade, que a gente sabe que a mulher é muito cobrada de ser símbolo de beleza, né? Enfim, juventude, né? Tanto é que o homem com cabelo branco a gente acha charmoso. E a mulher com cabelo branco, como é que a gente pensa, né? Então a gente precisa realmente cada um olhar para dentro de si e pensar, né? Como é que eu me sinto feliz comigo? Se eu tenho pacientes que eu falo para elas, se elas estão felizes como elas estão, por exemplo, ela tem ruga na testa. Se aquilo não incomoda, eu não vou propor, a menos que eu ache necessário. Mas é importante que ela se sinta bem, se for com um botox, como a gente mostrou ali. O fenol? O fenol é maravilhoso. O fenol dá uma transformação. Tem alguma dessas imagens? Fez fenol ou não? Eu mandei para produção, mas eu acho que a gente vai ter um programa específico para isso. Eu não tenho certeza, Dani. Não, pega uma imagem aí de fenol só para mostrar, gente. Porque o fenol é um procedimento agressivo. Eu mandei mais fotos. Vai mandar as redes sociais, sim. E essas são as nossas redes. Desce mais um pouquinho. Vai chegar, ou senão já passou. Deixa eu ver. Aqui, o fenol. Essa do meio aqui. Isso. Que fica branquinho, tá vendo? Então, você vê que pacientes já ainda jovens, né, procuram também para flacidez de pálpebras, que é onde aparece mais a flacidez, onde a gente envelhece primeiro, são nas pálpebras. Então, essa retração tecidual que o fenol traz nas pálpebras é maravilhoso. Aí, no caso, é o profundo situado só nas pálpebras. No restante, a gente resolveu fazer, dá para fazer desse jeito. A gente resolveu fazer, até porque ela é jovem, né, não precisaria de um peeling tão profundo, tá? E como que é a recuperação com esse fenol aí? Então, esse daí é mais leve no sentido de a pessoa pode comer, né? No profundo não pode, tem que tomar de canudinho. Então, é bem mais complexo. Né? Então, mas o profundo ele é muito legal também, mas para peles mais maduras, bem mais maduras. Recuperação? Esse daí 10 dias em média, tá? Ela mandando as fotos diariamente, tá? Depois que caíram as cascas e olha aí que pele de veludo. É muito querida essa paciente, eu amo muito ela. 15 dias é o fenol? 15 dias, sim. E esse pode ser o mais abrasivo no olho? E no resto da pele pode fazer diferente? A gente faz não só na região das pálpebras, onde a pessoa tiver maior envelhecimento, aí a gente usa o mais profundo. Ou faz no rosto todo. E aí, como que é? É bem trabalhoso, né? Quando é no rosto, não é? Aí no caso a gente... É feito em onde? Sim, no hospital, na clínica? Pode ser feito em hospital e na clínica a gente chama anestesista também, tá? Pra gente Antigamente era horrível, ficava no canudinho, 2 dias. Ainda é assim. Ainda é assim? Você já fez, não? Nunca fiz. Ainda é assim. Porque é uma pele que não pode... Eu tinha uma diretora aqui que fez, nossa senhora, parecia que
Fica na carne, né? Não fica porque tem a proteção que vai ficar por quando vários vai caindo dias. assim, vai ficando muito... Vai ficar por vários dias a Mas proteção. é dolorido? É sofrido? Como que é? Não, porque a pessoa vai estar medicada, né? E é uma escolha. Mas depois, tô falando... Veja, até nisso a gente também precisa, nessa consulta de avaliação, a gente faz... Esse daí é o bioestimulador do pescoço. Que a gente já vê a elasticidade da pele melhorando. Tá? Bom, gente, tem procedimento para todo gosto. Mas é importante que a pessoa tenha a cuca muito boa, né, para que isso não vire um exagero, não vire uma obsessão, né? Por isso que a gente achou importante trazer esse assunto, essa pauta. A gente debater também e mostrar o lado psicológico também, né? E o bumbum? Também virou moda também de todo mundo, né? E todo mundo deu uma segurada quando aconteceu, infelizmente, essa tragédia, né? Com a menina, né? E já era uma tragédia meio que anunciada, né? Quando o profissional que avalia vê que a paciente não tem indicação de colocar mais ml, né, no glúteo, e ela vai e opta por fazer um procedimento com um produto que não é registrado pela Anvisa, então ali aquela tragédia já estava meio que anunciada. Então, é muito importante, quando a gente faz os procedimentos lá na clínica, a gente sempre cola as etiquetas com o lote, com o registro da Anvisa. Tudo isso é muito importante, porque são materiais que já passaram pela avaliação da vigilância sanitária, né? De acompanhamento. E o seu acompanhamento psicológico? Você prepara antes, quando você percebe que a pessoa quer fazer e que está um pouquinho fora da caixinha? Quando a gente percebe que o paciente já vem, né, com esses indícios de que já está fora da caixinha, né, tem alguma coisa errada, então a gente primeiro prepara uma conversa, né, para que o paciente entenda que aquilo é uma distorção, né, aquilo está dentro de uma distorção. E aí, porque é muito difícil para ele aceitar que é uma distorção, para ele aceitar que aquilo é uma coisa que está fora da realidade. Então, uma conversa, sempre muito humano, né, um acolhimento, né, para entender a situação que o paciente se encontra. A pessoa, de momento, também está sofrendo, né? Existe um sofrimento. Existe um e às sofrimento vezes o sofrimento ele tá interno, ela está tentando tampar esse sofrimento com essa questão, né, de se sentir melhor através da sua própria imagem. Né? E às vezes ela quer fazer para agradar o esposo, ou para agradar outra pessoa que não ela. Então eu sempre pergunto, você está vindo? Eu recebo casais, né? Eu recebo casais em que o marido entra junto com a esposa, né, e fala, olha, o que você pode fazer, por exemplo, pelo glúteo dela, né, querendo que a esposa faça, e aí eu pergunto para a esposa, você quer, né, é o que você deseja? É um sonho seu? Dos dois, isso, né, não só também de face, gente, né. Aí eu vou falar, né. É muito complicado, né? Sair com o marido para ele opinar, ele decidir uma coisa no seu corpo. Aí que nós estávamos falando do relacionamento tóxico, né? Tóxico. Porque muitas vezes, né, ela não tem a opinião própria, ela não se permite. Você está falando, um homem para ir com você numa clínica, para ele definir se você vai colocar o coisa não no seu bumbum, desculpa, então, já está errado. O que está errado é ela querer agradar a ele, né? Não é que está errado ou certo, a gente não pode criticar isso. A gente tem que respeitar, né? Eu critico, amiga. Você pode não, você é profissional, mas eu posso. Uma mulher que se sujeita a isso, essa mulher tem que tomar cuidado. Porque amanhã ou depois nada vai estar agradando, nada vai estar bom. Por isso que esses questionamentos são levados. Claro que a gente foca no que o paciente está pedindo, mas a gente também procura que ele faça o que faz bem para ele, não o que o outro está falando. Sim. Entendeu? É isso. E às vezes numa simples conversa, né, uma sessão, uma conversa, um direcionamento, né, a paciente consegue pensar melhor naquilo que é dela, naquilo que é do outro, se aquele procedimento realmente vai trazer felicidade para ela, e aí volta para a doutora Denise realmente fazer o procedimento, ou então ver algo mais leve, menos invasivo, né, encaixar ali numa coisa que fique saudável, né, para poder a paciente se sentir melhor. Doutora, qual a idade mínima para começar os procedimentos? Tem isso hoje? As adolescentes estão muito buscando... Eu gosto de tratar a partir dos 18 anos, mas o meu público são mulheres acima dos 40, 45, até 80, né? Já as jovens meninas. Sim, adoro tratar as pacientes que têm mais idade.
E é isso, a gente sempre buscando essa renovação, esse fênix que a gente chama, né? A clínica tem quais especialistas? Ginecologista, psicologia, eu na parte de harmonização facial e corporal, porque eu também sou biomédica esteta e tem outras biomédicas lá, e cirurgia plástica. E psiquiatria. E psiquiatria também, se for necessário. Né? Caso necessário. Bacana, né? Uma clínica completa, né? Cuidar da pessoa dos pés todo. à cabeça, da cabeça aos pés, né? Visando esse bem-estar, porque pela OMS a gente sabe que saúde não é só o bem-estar físico, né, doutora? Não, exatamente. É o bem-estar mental, né? Emocional, tem que estar um todo, né? É um conjunto de coisas, né? Sim. E agora, só uma pergunta mais corriqueirazinha, assim, nesse período de frio, o que as pessoas estão buscando muito para fazer na clínica? Adivinha, Nani? Pele. Peeling. Sim, legal os fazer peelings. Muito legal, é uma renovação maravilhosa. Tá? Você, através do peeling, você tem essa retração tecidual que muitas vezes você não precisa aplicar, né, injetar, a menos que o paciente tenha indicação. Por isso que eu não quero falar aqui, olha, vamos fazer peeling ou vamos fazer tal coisa. Cada pessoa tem uma indicação. Então, essa avaliação do especialista, né, é muito importante. Tá? Mas os peelings, mais faz hoje? É o fenol. E depois do fenol, qual outro? Tem uns que deixa a pele glow, que fala, tá isso, tá bonita, tem os peelings mais fracos, né? né? O retinóico, tem o mandélico, tem peelings mais fraquinhos, mas o que eu gosto mesmo é o fenol. É o que traz a maior retração tecidual. E pessoas que têm melasma, pode fazer esse peeling, o fenol? Ótima pergunta. Olha, precisamos sempre preparar a pele do paciente, tá? Porque todo peeling, existe risco de hipercromia pós-inflamatória, que é nada mais, nada menos do que a pele não gostar daquela agressão e responder com manchas. Mas existe tratamento também do pós-peeling. E o pro melasma, o que vocês estão fazendo hoje de tratamento? Melasma é uma doença sistêmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o psicológico, lá volta a doutora Rosângela, né? Sim. O psicológico também está envolvido. Então, uma pessoa que está sempre estressada, uma pessoa que não está feliz, uma pessoa que se sente conturbada ou angustiada, uma das coisas que provavelmente ela vai ter, melasma. Melasma, porque o melasma ele é sistêmico. Então, a gente muitas vezes trata o externo, né? Trata a mancha, mas... E já aconteceu isso, deixar uma paciente sem melasma nenhum, o pai dela faleceu e ela chorou tanto, voltou cheia de melasma. Por quê? Aquela angústia, o corpo produziu o melasma. Também o melasma é muito chato, né? Ele é muito complicado, porque qualquer sol, qualquer luz, qualquer... Ele volta. Você vai controlando, né? Sim. Ainda a ciência não descobriu uma cura total, né? Por isso que a gente gerencia. O protetor solar é muito importante, né? Muito importante essa prevenção. A questão psicológica, o estresse, né, aumenta cortisol, né? A pessoa fica mais inflamada, né? E essa inflamação ela acaba contribuindo para o melasma, né? Então é muito importante a pessoa entender que ela precisa estar muito bem, né? Precisa estar bem emocionalmente, menos estressada, com um cortisol mais baixo, para que o tratamento seja eficaz, porque senão fica essa briga, né? Doutora trata o externo, a pessoa, né, acaba estragando com o interno, né? E não dá certo. E para celulite, gente, o que está tendo muito de tratamento? Subcisão. Hoje? Celulite em graus avançados, o melhor, além, obviamente, né, de bons hábitos. Nós sabemos que temos uma sociedade que é um pouco sedentária, né? Então, às vezes. E a celulite, ela faz parte desse sinal, né, do sedentarismo, da má alimentação. Mas consegue hoje fazer esses tratamentos que deixa... Conseguimos, sim, que é a subcisão, que é o descolamento dessa celulite e colocação dos bioestimuladores de colágeno nessas regiões que estão com celulite. Tudo lindo. E temos bons resultados, muito bons. Maravilhosa. Rede social, onde fica a clínica? Vamos convidar as pessoas para irem lá. Isso, é a Clínica Belly Harmony. Convido vocês para conhecerem na Rua Augusta. 101. Temos também uma unidade no ABC, que é menorzinha, que é a matriz, mas essa na Rua Augusta é mais conhecida.
Maravilhosa. Quero agradecer vocês. Obrigada a Nós que você, tá? Obrigada. A oportunidade Parabéns de pelo falar. trabalho, viu? Obrigada, Nani. O programa chegou ao fim, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. Uma semana maravilhosa, abençoada pra vocês. E ó, 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz, muita luz pra todo mundo. Tchau, gente. Tchau.